No nosso curso, nós trabalhamos das aulas 1 a 4 com muita intensidade o planejamento do projeto, a iniciação e o planejamento do projeto, com o objetivo de estabelecer com bastante firmeza as diretrizes para a elaboração de um plano diretor, de uma linha de referência, uma base de referência para todos os elementos a serem controlados do projeto. Lembrando ainda que o CPM, na sua origem mais remota, estava muito preocupado com os prazos da entrega, os prazos das entregas, com a garantia de cumprimento de datas de entrega, por questões, na época, de importância até estratégicas. Nós vemos hoje que, e com até o tópico 4, nós vemos hoje que existem outros elementos, outras restrições que começam a ficar evidentes por conta de outras estratégias de realização dos projetos. Entendendo melhor, o CPM foca gerenciamento do tempo, levando em conta as restrições de tempo e prazo. Enquanto que, na nossa avaliação, podemos perceber o consumo de materiais, o consumo de recursos como equipamentos e até mesmo o recurso financeiro como sendo algo secundário. O planejamento define as quantidades e o planejamento define os momentos em que esses recursos precisam estar presentes na execução. Ainda nessa linha, esse tópico 5 vai falar sobre os perfis das equipes de controle, o plano de trabalho que é produzido pelas equipes de monitoramento e controle para que a execução possa reportar, relatar o desempenho ou a produção do período. Essas técnicas de controle definem rotinas para monitoramento, definem diretrizes para análise de valores e, em função do que foi observado, em função do que for observado, ações corretivas preventivas, ações preditivas devem ser tomadas para tentar resgatar o projeto como está, a produção como está, para como ela deveria estar, e esse como ela deveria estar dado pelo plano básico, base de referência, que é o plano do projeto, produzido pelo planejamento até o tópico 4. Cabe aqui uma discussão sobre planejar ou replanejar. A diferença entre planejar e replanejar. Essa figura, extraída do Guia de Melhores Práticas, editado pelo PMI, ela mostra que as etapas de trabalho, como iniciação, planejamento, execução e encerramento, elas definem um trabalho. Cada uma define um trabalho e esse trabalho não é instantâneo, mas ele cresce, atinge um ponto maior intensidade e depois ele se completa. E é claro que esses processos, esses trabalhos acabam por interagir uns com os outros porque eles não são completamente estanques, sendo que o grupo de processo de monitoramento e controle, ele começa monitorando e controlando desde o início até o fim do projeto, claro que com a sua maior intensidade, aonde há mais trabalho, mais volumes, mais pessoas, mais equipamentos, que é o processo da execução do trabalho. Mas a gente vê aqui que o planejamento, ele não termina, parece que ele continua enquanto existir um trabalho sendo executado. Isso poderia ser explicado pelo fato de
O planejamento define uma linha de base, uma base de referência, e a gente representa essa base de referência por essa vertical na cor preta, e a partir do momento em que o projeto começa a ser executado, o planejamento não é mais um planejamento, passa a ser um replanejamento. E qual seria a diferença de um planejamento para um replanejamento? O planejamento é um grupo de trabalho, um grupo de processos, é feito por uma equipe que trabalha com um nível de estresse e no atendimento a requisitos, condições e diretrizes dos envolvidos do projeto, daqueles que precisam do projeto. Enquanto que o replanejamento trabalha com esses mesmos elementos acrescidos de mais um, que é a necessidade de promover revisões rápidas, em tempos cada vez mais curtos, tendo uma visão do andamento do trabalho na etapa de execução, durante a etapa de execução, e sendo muitas vezes comparado a trocar o pneu de um automóvel com ele andando, diferente de trocar o pneu de um automóvel com ele parado sobre macacos ou sobre algum suporte. Então, o replanejamento tem uma característica bem distinta do planejamento. Ele talvez tenha menos criatividade, ou menos liberdade, ou menos tranquilidade que a equipe de planejamento teve na hora em que elaborou a primeira versão do plano de trabalho da base de referência. É claro que a base de referência ela não muda, ela continua estabelecida como diretriz, mas as ações corretivas, as ações preventivas para resgate da execução e da produção da execução à referência original, ela depende de decisões, de velocidades e de técnicas que a equipe de planejamento pode não ter lançado mão. Então temos aqui uma distinção razoavelmente clara de uma equipe de planejamento e uma equipe de replanejamento. E durante a execução, o planejamento é diferenciado. O grupo de processo de controle, ou de monitoramento e controle, ele resgata informações e até processos daquelas áreas que nós vimos do escopo, dos prazos e dos custos. Então nós temos que monitorar, avaliar, inspecionar, validar as entregas do projeto. Daí nós temos processos específicos para validação e aceitação da linha de base do escopo, que é basicamente a EAP, fruto da declaração do escopo. Conjunto de entregas a serem produzidas, a serem monitoradas na produção e serem controladas também na sua qualidade. É claro que o grupo de processos de controle e monitoramento não se restringe ao escopo, aos prazos e ao custo. Mas dentro do escopo a gente já pode encontrar o conjunto da qualidade que deve ser validado também. Então, em validação do escopo, nós temos a inspeção e técnicas de avaliação, de aceitação dessa inspeção, dos resultados dessa inspeção, os resultados dessa produção. Então, as entregas são monitoradas e são controladas pela equipe de monitoramento e controle, objeto desse tópico 5 do nosso curso. O tempo também é controlado, as datas também são verificadas. Então nós temos um controle do processo de tempo, dos processos de tempo. Então, nós precisamos verificar revisão do desempenho dentro dos prazos, análise das variações das datas
e dos prazos dentro desse processo. Os ajustes ou revisões dos retardos ou das antecipações. Muitas vezes, os retardos necessários pela construção ou por critérios até mesmo de aprovação de entregas, validações de entregas, esses retardos têm que ser revistos por conta do controle das datas que eventualmente escorregam, passam dos limites pré-estabelecidos da linha de base. E, por fim, o controle dos gastos. Esses controles têm que ser avaliados pelos seus gastos, pelas previsões de gastos, pelos desvios dos gastos, pelas projeções, aqui representados pela palavra forecasting, pelas projeções desses gastos de para onde eles estão levando e que, se medidas não forem tomadas, os gastos tenderão a chegar a, e se medidas não forem tomadas, os prazos e atrasos poderão chegar a. Esses processos de controle definidos pelas melhores práticas, eles devem ser observados e a gente vai trabalhar aqui na ferramenta algumas referências ou algumas ideias de como esses elementos, escopo, prazos e custos podem ser monitorados, ou na verdade devem ser monitorados, e como devem ser observados os desvios que eles causam para as ações corretivas que têm que ser tomadas.